A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria para nós estarmos reunidos mais uma vez para prestar um culto ao nosso Deus nesse dia que é chamado Dia do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 56. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença e te pedir o Teu auxílio para este momento. Nós precisamos da Tua graça para que possamos oferecer um culto agradável a Ti, Pai. Assim como o salmista declarou na Tua palavra, Tu és o nosso socorro. Tu és aquele que nos livra dos nossos inimigos, daqueles que planejam e tramam contra nós. E a nossa confiança está em Ti, Jesus. Nós fomos a nossa esperança e o louvor que flui dos nossos lábios, Senhor, é somente para Ti. E nós te pedimos, recebe a nossa adoração nesse momento, em nome de Jesus. Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação, tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações.
bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte me venceu. Cante outra vez: o justo em carne. O justo em carne se fez nosso sacrifício. E mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Ressuscitou e voltará. 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 Se paz amas doce, me deres gozar. Se dor
para o céu onde eu vou para sempre morar comigo na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, onde quer que você esteja, e a orar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, a confessar ao Senhor os seus pecados neste momento. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. É diante de Ti, ó Deus, vivo e verdadeiro, amoroso e rico em misericórdia, que nós nos achegamos para reconhecer os nossos pecados, reconhecer que transgredimos Tua santa lei e reconhecer, sobretudo, que em Tua mão há poder para perdoar e transformar pecadores. Ó Pai Celestial, perdoa-nos pelas muitas vezes que não damos ouvidos à Tua palavra. É o Teu Espírito que está sempre a falar conosco pelas Escrituras, mas ao mesmo tempo nosso coração endurecido muitas vezes também não se inclina para ouvi-lo com atenção e responder adequadamente com arrependimento e fé. Portanto, ó Deus, ensina-nos a ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Perdoa-nos também, porque justamente por não atentar à Tua palavra, ficamos sem Tua orientação na caminhada e assim muitas vezes, ó Deus, diante das adversidades deste mundo, caímos em desespero, ficamos vulneráveis, tomamos decisões erradas e, por fim, corremos o perigo de Te desobedecer ainda mais, nos desviando dos Teus caminhos. Livra-nos, ó Deus, da apostasia e conserva-nos em Tua santa presença. Por fim, ó Pai, queremos Te confessar que vivemos numa sociedade intensamente distraída e nós mesmos temos nos tornado pessoas cada vez mais distraídas. E por isso, ó Deus, temos nos descuidado de exercer aquela santa vigilância que Cristo nos ordenou. Temos nos entregado às distrações dessa vida a ponto de perdermos a capacidade de praticar o discernimento bíblico e não perceber as trevas espiritual que nos envolve. Senhor, por Tua graça, desperta-nos e abra os nossos olhos. Ó Senhor Deus, apesar da gravidade das nossas falhas, apesar do quanto nós temos ofendido a nossa santidade, nós temos também a certeza de que em Cristo, nosso Salvador, nós encontramos pleno perdão. E por isso, é em nome dele que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom poder exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Amados, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns avisos. O primeiro deles
é sobre o comunicado do Conselho. O Conselho informa que as atividades da IPBE continuarão suspensas por tempo indeterminado. Nós estaremos ministrando os nossos devocionais diariamente e pedimos que vocês possam acompanhar esses devocionais, onde tem sido uma bênção, tanto para os irmãos da nossa igreja, como também para irmãos de outras igrejas. Um outro aviso, irmãos, é um pedido. Nós pedimos que você tome muito cuidado com as informações. Nós pedimos que você possa visitar sites confiáveis, para que você não fique embaraçado, mas para que você possa estar seguro, sabendo que a nossa segurança está no Senhor. Entendemos que a vontade de Deus é a boa, é a perfeita e é agradável. Por isso, meu amado, se alegre nisso, confie no Senhor e descanse nele. Um terceiro aviso, irmãos, é sobre as nossas contribuições. Nós sabemos que a igreja, ela necessita dessas contribuições, os dízimos e as ofertas, para a manutenção da casa do Senhor. Então nós pedimos que vocês continuem contribuindo. E a forma de contribuição está sendo por meio de depósito bancário ou transferência. Então nós pedimos que você possa fazer isso com alegria de coração, na certeza de que Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, fazer uma oração. Coloque diante de Deus os seus agradecimentos, as suas petições. E façamos isso, irmãos, na certeza de que Deus nos ouve e que Ele irá atender cada um de nós de acordo com a sua vontade. Então fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor, ouve o nosso clamor. Atenta para a nossa oração. Tua palavra nos diz que Tu tens sido o nosso refúgio. Tu és uma torre forte contra o inimigo. Queremos nesta hora, Pai, agradecer a Ti. Agradecer a Ti, ó Deus, pela vida. Agradecer a Ti pela Tua graça, pela Tua proteção e pelos Teus cuidados. Muito obrigado, ó Deus. E diante dessa situação que estamos passando, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos Te louvar, ó Deus, pelo nascimento de Sara, filha dos nossos irmãos presbítero Tiago e Aline. Obrigado, ó Deus, por ela ter chegado com saúde. Abençoe seus pais, que eles possam ensinar a Sara os caminhos do Senhor e que Sara cresça em estatura, graça e conhecimento do Senhor. Meu Deus, queremos Te pedir pela vida do nosso irmão Danilo. Ó Deus, o Senhor chamou a sua esposa Késia. Pai, consola o coração do Teu filho. Tu sabes o que ele tem passado e enfrentado. Que ele, ó Deus, encontre refúgio no Senhor. Que o Senhor console os corações dos familiares da nossa irmã Késia e do nosso irmão Danilo. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Continua cuidando dele, ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Queremos Te pedir, ó Deus, pelos enfermos. Queremos Te pedir pela doutora Teresa, que está hospitalizada, com suspeita de coronavírus. Pai, ajuda a Tua filha, a Tua serva, que o Senhor possa estar dando boa restauração. Louvamos o Teu santo nome pela vida dela, Pai. Abençoe também, ó Senhor, a vida de Sara, que também está enferma. Ó Deus, dá boa saúde também à Tua serva. Queremos Te pedir, ó Deus, por aqueles profissionais autônomos da nossa igreja. Ó Deus, Tu sabe das lutas e das necessidades. Tu sabes, ó Deus, que o nosso país está entrando numa crise econômica. Meu Deus, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, a nossa nação. Como também, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de outras nações.
Ó Senhor, que no nome de Jesus, Tu possas levantar, ó Deus, a cura, o remédio, a vacina, Senhor, contra esse coronavírus. Ó Deus, que no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Teu povo continue clamando ao Senhor. Nós estamos entendendo, ó Deus, o Teu recado. Entendemos, ó Deus, que Tu és o Senhor, que Tu és aquele que deve ser unicamente adorado. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, clamamos a Ti por misericórdia, Pai. Ó Deus, não permitas mais que esse vírus avance, que ceife vidas, Pai. Por isso, meu Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Queremos Te pedir, ó Deus, também, pelas finanças da Tua igreja. Que o Senhor continue abençoando a vida dos Teus filhos financeiramente, suprindo, ó Deus, as necessidades de cada um, como também, ó Deus, as necessidades da Tua igreja. Nós confiamos no Senhor e descansamos em Ti. Por isso, meu Deus, ouve o nosso clamor. Atenta, ó Pai, para as nossas orações. É assim, ó Deus, que nós Te pedimos, que nós Te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Te louvo, pois sei que sou
Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos os que nos acompanham com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciar o estudo deste dia que se chama pelo nome do nosso Deus, eu quero agradecer à Igreja Presbiteriana de Guarabira, que me recebe para fazer esta pregação e que também me dá a honra de pregar para a própria congregação. Esta mensagem que você vai acompanhar agora está sendo gravada para as igrejas presbiterianas do bairro dos Estados, Igreja Presbiteriana de Guarabira, nossas congregações na Paraíba e outras igrejas amigas, que por esta situação atípica em que vivemos, precisam ouvir a palavra de Deus de suas casas. Para isso eu quero convidar você a abrir comigo o texto sagrado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 28. Era abril de 1945 e a Alemanha estava para perder a Segunda Guerra Mundial. A oeste, os americanos já atravessavam o rio Reno e logo estariam em Berlim. Ao leste, as forças soviéticas destruíam as defesas alemãs como se fossem papel. Nada disso, porém, parecia abalar o ministro de propaganda de Hitler, pois como ele mesmo disse ao ditador, está escrito nas estrelas, ao fim do mês haverá uma virada e nós venceremos a guerra. Joseph Goebbels era o nome dele, e ele deve ter ficado radiante quando a notícia chegou. Franklin Roosevelt, presidente norte-americano, havia morrido. Os horóscopos então estavam certos. Será mesmo? As previsões astrológicas deram errado. E no dia 30 de abril, Hitler tirou a própria vida. No dia seguinte, Goebbels seguiu o caminho de seu líder. O ministro, no entanto, não foi o único na história. Quando tomados pelo desespero, os homens às vezes se voltam para qualquer recurso que lhes prometa esperança. Foi o que Saul fez, o rei desesperado de Israel. E é o que eu e você não precisamos, não devemos fazer agora. Meu irmão em Cristo, não se entregue ao desespero. Para começar a exposição, eu quero ler com vocês os versos de número 3 e 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 28, versos 3 e 4. O texto inspirado, na versão que eu tenho em mãos, nos diz o seguinte: Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quero convidá-lo agora para um momento de oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo por este tempo de proclamação da palavra. Senhor Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti neste dia que se chama pelo Teu nome. De certo modo, com corações partidos pelo que temos vivido.
Nós não temos o privilégio de cultuar no templo com todos os nossos irmãos. Nem por isso, Senhor, deixamos de te cultuar. Estamos reunidos agora em várias cidades e em muitas casas, e juntos, em uma mesma fé, num mesmo Senhor e no mesmo Espírito, nós queremos voltar as nossas atenções para ti. Receba o nosso culto e neste momento de proclamação, fale-nos ao coração. Por favor, Senhor, nós dependemos de ti, Espírito Santo, e por isso te pedimos, assiste-nos com porção dobrada. É o que oramos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Os versos que acabamos de ler montam o cenário do capítulo. Eles nos apresentam 3 informações importantes. A primeira delas é sobre a morte do profeta /juiz Samuel. Mas alguém que acompanha a série de exposições pode dizer: pastor, eu já sei. O capítulo 25 começa exatamente com esta notícia. No entanto, algo extraordinário envolvendo Samuel vai acontecer neste capítulo. É importante, então, que os leitores, ouvintes, se lembrem: Samuel de fato morreu. A ação de Saul contra os médiuns também tem sua relevância. Ele acertou no passado, quando os expulsou do território de Israel. Mas no presente, como vamos ver, ele vai errar feio. Por fim, temos a localização do exército filisteu. Os filisteus não são apenas numerosos, não são mais fortes agora somente porque tem Davi ao lado deles. Os filisteus estão acampados nas planícies de Sunem, o que certamente facilitaria a movimentação de seus carros de guerra. O que Saul deveria fazer? Como Hitler, ele sabe. O rei de Israel sente que a derrota se aproxima. E sem saída, não percebendo outra rota de fuga, Saul se entrega ao desespero. Saul se deixa vencer antes mesmo de ir à batalha. Que o Senhor nos livre, queridos. Eu sei que também estamos cercados por um exército invisível. A esta altura, muitos sentem medo, desconfiam de autoridades, não sabem o que virá amanhã. E é certo que o desespero vai nos tentar, mas que o Senhor nos livre dele. Pois como cristãos que somos, nós não precisamos dar lugar ao desespero. Por que não, queridos? Vamos aprender com esta porção das Escrituras, ao olhar para o que Saul fez, que sejamos exortados pelo que o Espírito nos diz. Comecemos pelo que eu chamei de a razão do desespero. Por que Saul se entregou ao desespero? Do lado de fora, nós podemos dizer que tudo nasceu como uma visão. O autor sagrado registra, verso de número 5. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado, tomado pelo que viu, um grande exército, Davi ao lado de seus inimigos, inúmeros carros de guerra,
o rei entregou-se ao desespero e mais uma vez fez o que Deus reprovava. Antes, porém, o texto nos conta, no verso de número 6, que ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Esses eram os 3 meios pelos quais Deus falava. Mas nenhum deles estava mais disponível para o rei de Israel. Digna de nota é a referência ao Urim, objeto que ficava dentro da estola sacerdotal e que era usado para receber a orientação do Senhor. Saul aparentemente tinha um. E se tinha, também devia ter um sacerdote. Mas como? Ele matou todos os sacerdotes do Senhor. E o único sobrevivente havia fugido. A esta altura, vivia com Davi nas cidades dos filisteus. Ao que tudo indica, e por conta própria, Saul nomeou um sacerdote e construiu um novo Urim para si. Deus, porém, não honrou sua religião interesseira. Nada lhe disse. O Senhor não lhe respondeu e por isso Saul continuou apavorado. Tomado pelo desespero, o verso 7 nos diz: Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Incrível, irmãos. O rei vai voltar às práticas que ele mesmo baniu de Israel. Nem todo mundo, ao que parece, tinha dado ouvidos à ordem do rei. Seus conselheiros não tiveram dificuldades, prontamente lhe responderam. Verso de número 7 ainda. Eles disseram: existe uma em Endor. Davi então estava certo sobre os conselheiros de Saul. Em vez de exortar o rei, eles vão levá-lo à casa de uma mulher que invoca os espíritos dos mortos. O texto continua no verso de número 8. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Verso 10. Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Que cena triste, irmãos. O rei de Israel, despido de suas vestes reais e buscando uma necromante à noite. E pior, para conseguir o que quer, o rei vai jurar em nome do Senhor. Que escuridão espiritual. E que desespero estava tomando o coração de Saul. Que ele não tome o nosso. Se tomar o seu, o desespero certamente vai colocá-lo em perigo. Vai deixá-lo momentaneamente vulnerável. O desespero, como fez com Saul, vai conduzi-lo à desobediência. Em obediência a Deuteronômio 18, no passado, Saul havia expulsado todos os médiuns de Israel,
Mas aqui o encontramos fazendo exatamente o que a Bíblia proíbe. Não é o que acontece conosco também? Quando tomados pelo desespero, nós também fazemos o que a Bíblia proíbe. Mas qual seria a alternativa, Renan? Fique com Deus em Israel. Em outras palavras, olhe para a vida a partir de Deus. Saul foi vencido pelo que viu: carros de guerra, exército poderoso. Deve ter pensado em algum momento: nunca vou vencer este exército filisteu. Será que não é como vivemos nestes dias? Notícias alarmantes de todos os lados. Autoridades parecem confusas. É claro que o desespero vai bater à porta. Não abra. Pela janela. Encare o desespero a partir de Deus. Lembre-se, nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor do universo. Em Cristo e por graça, Ele se tornou nosso Pai celestial. Segundo Jesus, Ele conhece e supre cada uma das suas necessidades. Lembre-se de Deus neste momento. Encare o mundo. Enfrente o desespero a partir do tamanho e do caráter do Senhor. Não foi o que Saul fez, Renan? Ele não consultou o Senhor, amigos. O rei de Israel não andava mais nos limites da palavra. No texto em questão, Saul não apenas foi a uma necromante. Antes, ele ungiu um sacerdote para si, construiu o Urim para adorar. Era pura desobediência. Saul começou adorando a Deus como achava melhor e terminou adorando na casa de uma feiticeira. Qual podia ser o resultado de uma vida fora dos limites da palavra? Um comentarista escreve: este é o efeito mais terrível do pecado alimentado. Ele seca as fontes de contrição e elas não fluem. Ele endurece os joelhos e eles não se dobram. Ele paralisa a voz e ela não clama. Ele cega os olhos e eles não conseguem mais ver o Salvador. Eis, portanto, a razão por trás do desespero de Saul. E qual é a aplicação imediata? Em desespero, nós não podemos correr para longe dos limites da palavra. Em tempos de desespero, nós precisamos fincar os pés no solo seguro da Escritura. Meu coração não vai me guiar. Deus, em sua palavra, é o meu pastor. Seus pensamentos não devem levá-lo a outras fontes. Deus, em sua palavra, é fonte inesgotável de esperança para você. Mas por que não o vemos mais? Por que não conseguimos descansar? Porque estamos sendo vencidos pelo desespero. Talvez estejamos vivendo como Saul. Talvez a resposta seja a ausência de arrependimento. Como acabamos de ouvir, ela cega os olhos e eles não conseguem ver o Salvador. Se este é o seu caso, não se levante imediatamente. Não vá atrás de outras fontes rapidamente.
Fique com Deus. Fique com o Senhor até que haja verdadeiro arrependimento no seu coração. Pergunte-se: tenho andado dentro ou fora dos limites da palavra? Estou adorando a Deus por gratidão? Ou será que estou fazendo por puro interesse egoísta? Depois de identificar os pecados, confesse-os diante do Senhor e não deixe a presença de Deus até que o arrependimento volte. E como saberei que ele chegou? O apóstolo Paulo escreve: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. É o arrependimento, então, irmãos, que abre os olhos. A ausência dele cega os olhos, não nos permitem ver o Salvador, mas a presença do genuíno arrependimento abre os olhos, nos permitindo outra vez enxergar e nos deleitar na graça do Salvador. Na graça do Salvador não há medo, há confiança. Na graça do Salvador não há perigo, há segurança. Na graça do Salvador não há desespero, há fé. Fé para crer e descansar no cuidado do Pai. Vença o desespero pelo arrependimento. A ausência dele foi a causa do desespero de Saul. Vejamos agora qual é a explicação do desespero. Versos 11, 12, 13 e 14, o texto nos diz: quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? E a mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. E agora, irmãos, o que dizemos deste episódio bíblico? Foi Samuel mesmo? Ou será que era uma ilusão de Satanás? Os pais da igreja, e até mesmo os reformadores Lutero e Calvino, acreditavam na última possibilidade. Para eles, o que aconteceu aqui não passa de engano maligno. Os estudiosos contemporâneos, porém, parecem discordar dos irmãos do passado. E o grande argumento deles é o próprio texto. Saul e a mulher de Endor não são os únicos que descrevem o espírito como Samuel. O autor inspirado também o faz. O verso de número 15, por exemplo, registra: Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizeres o que fazer. Para o narrador, irmãos, parece ter sido Samuel mesmo. Embora Deus tenha proibido a prática em Israel, Ele mesmo, de maneira soberana e extraordinária, fez Samuel surgir bem diante dos olhos de Saul. Se concorda ou não com os estudiosos contemporâneos, não é a questão mais importante.
O que deve capturar nossa atenção aqui é a mensagem deste Samuel. Saul o procurou, pois dizia: Deus já não me responde mais. E qual foi a resposta de Samuel? Versos 16, 17, 18 e 19. Disse Samuel a Saul: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Essa, irmãos, certamente não era a mensagem que Saul queria ouvir. Ainda assim era a verdade. Ele e Samuel concordam. Deus está em silêncio. E segundo o profeta, a situação é ainda pior. O Senhor se tornou inimigo do rei. Por quê? Nas palavras deste Samuel: porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Por isso, ele lhe faz isso hoje. É uma referência ao capítulo 15. Quando Saul resolveu desobedecer às ordens de Deus. Saul rejeitou a palavra do Senhor e agora o Senhor a tira dele. Ele preferiu não dar ouvidos à voz de Deus. Mas agora, quem fica em silêncio é o Senhor. O máximo que Saul vai ouvir é: o reino foi tirado das tuas mãos, e o Senhor se tornou teu inimigo. Palavras tristes. Eu diria que neste capítulo temos algumas das palavras mais tristes de toda a Bíblia. Pense na conclusão de Saul: Deus se afastou de mim, ele já não me responde mais. Deus se calou, não fala mais com este homem. Se não quer viver a mesma tragédia, aprenda com os erros dele. Não rejeite a palavra de Deus. Se desprezá-la, o Senhor pode arrancá-la de você para sempre. Se fechar os ouvidos para a voz de Deus, quando precisar, talvez o encontre em silêncio. Por isso, não seja tão duro agora. Não resista demais. Se o Espírito tem falado ao seu coração por meio da palavra, como diz o autor de Hebreus, não endureça o coração. Antes que os filisteus cheguem, pior, muito pior, antes que o dia do Senhor chegue, prostre-se aos pés do Salvador e dê ouvidos à sua voz. Agora, poderia o cristão viver o silêncio de Deus, ainda que temporariamente? William Cowper, compositor sobre quem John Piper escreve em O Sorriso Escondido de Deus, vez por outra dizia estar enfrentando o silêncio de Deus. De repente a presença do Senhor parecia distante. Suas orações não eram ouvidas, a leitura bíblica não alcançava o seu coração. O poeta ficava com a impressão de Saul: Deus está em silêncio, não me fala mais.
Por um lado, a Bíblia nos ensina que Deus pode mesmo abandonar pessoas como fez com Saul. Mas por outro, ela nos ensina que cristãos podem ter a sensação do abandono de Deus. Este parece ser o caso do Salmo de número 13. O salmista pergunta: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Este poeta parece viver a mesma experiência de Saul. Mas o que ele faz? Ele corre para os bruxos. Ele procura os necromantes. Não, irmãos. Ele insiste. Ele continua orando. Ele clama: olha para mim e responde, ó Deus. É o que precisamos fazer também, se por alguma razão estamos enfrentando o silêncio de Deus. Você deve seguir orando, deve seguir buscando a face de Deus até encontrá-la. Eu preciso seguir lendo a Bíblia. Preciso ler a Bíblia até que outra vez ela alcance o meu coração. Não desistir. Não abandonar a presença de Deus. É prova que somos seus filhos. Que somos discípulos de Cristo Jesus. Como os demais discípulos, nós temos que dizer: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E para terminar com esta divisão, se perdeu alguém, tenha fé no que ensina a palavra de Deus. Não é o ensino central desta passagem. Há muito debate sobre o que aconteceu aqui. Ainda assim, com base em muitos textos das Sagradas Escrituras, eu acredito que posso dizer sem medo: as almas dos crentes que morreram estão agora mesmo vivas na glória de Deus. Sim, a consulta dos mortos é algo proibido por Deus. E sim, Jesus disse ao homem da parábola que não há comunicação entre eles e nós. E sim, há dúvida sobre a aparição de Samuel neste texto. Nada disso, porém, anula o ensino claro das Escrituras. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, disse: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Jesus prometeu ao ladrão da cruz: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E se os estudiosos contemporâneos estão certos sobre Samuel, nós precisamos dizer que ele não foi o único. Mateus registra que os espíritos de Moisés e Elias apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. Tudo isso apenas para repetir o ponto. Os cristãos que morreram estão mais vivos do que nunca na presença de Deus. Se pudéssemos vê-los, como parece ter acontecido com a mulher do texto, nos assustaríamos com a glória que os cobre. Seríamos tentados a chamá-los de deuses, como ela faz. Mas eles não são deuses. São apenas crentes que vivem na glória de Deus. É onde o meu avô está. É onde a sua esposa está. É onde os seus amigos queridos que partiram no Senhor estão agora. Se morreram em Cristo, todos estão vivos na glória do Pai. Alegremo-nos com este ensino das Escrituras. Depois de ouvir sobre a razão e sobre a explicação do desespero de Saul, vamos terminar com o resultado do desespero. Desesperado,
Saul foi atrás de uma feiticeira. Tudo o que queria ouvir era Samuel. E ele conseguiu. O resultado, porém, não foi o desejado. O texto sagrado registra no verso de número 20. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul, o texto continua, e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. Depois do que ouviu de Samuel, o rei ficou aterrorizado. Seu corpo fraco despencou no chão. Sua alma, em trevas, foi tomada de perturbação. Por que comer se já estou condenado? A mulher e os conselheiros do rei lhe dizem: Você precisa comer para seguir o seu caminho. Mas como Saul conseguiria seguir o seu caminho? Pensando em ajudar, a feiticeira lhe prepara uma refeição digna de um rei. Versos 24 e 25. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa. Apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e seus homens, e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram. A refeição, em parte, parece ser fruto da misericórdia daquela mulher. Mas seria ela capaz de fazer o rei se esquecer do que estava para encontrar? Sim, este me parece o propósito daquela refeição. Fazer Saul se esquecer do que está para viver. O banquete, portanto, era uma distração. Antes, porém, de falar das nossas distrações, me permitam perguntar: onde está Davi agora? Se você se lembra, Davi tomou uma péssima decisão. Foi morar na Filístia, se colocou sob a proteção e domínio do rei Aquis. E se nada de extraordinário acontecer, ele será forçado a lutar contra o seu próprio povo. Como vai resolver o dilema? Sua vida, por uma única decisão irrefletida, de repente se tornou complicada. Ainda assim, ela não se compara com o que Saul está vivendo. Davi ainda tem um sacerdote, ainda tem um Urim. A qualquer momento pode recorrer à voz de Deus. Saul, ao contrário dele, perdeu a oportunidade. Deus não lhe fala mais. O que quero com isso? Você pode estar exausto do trabalho. Pode estar sofrendo porque perdeu alguém querido nos últimos dias. Pode estar enfrentando vários problemas ao mesmo tempo nesta crise. O texto sagrado, porém, lhe diz: há algo muito pior. Nada se compara ao que Saul ouviu. Deus se afastou de mim. Agora, se está em Cristo, seja qual for a situação, você pode descansar na promessa
de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Se está em Cristo, você tem um sacerdote. Por causa dele, você pode se achegar ao trono de Deus com toda a ousadia e confiança. Se tem uma Bíblia, ainda que temporariamente esteja em trevas, você vai ver a luz do Senhor outra vez. Volte a lê-la. Volte a ouvi-la de novo e logo você estará seguro, salvo das trevas. Mas tenha cuidado com as distrações. O banquete da feiticeira foi uma distração para Saul. A comida e a bebida, o entretenimento e os hobbies podem ser distrações para você. Você sabe que está em trevas, sente que não está bem com Deus. Não dê ouvidos aos amigos que lhe dizem que nada, irmão, vamos comer e beber para esquecer a vida. Não finja que não sabe, não fuja da realidade. Não siga seu caminho sem procurar a luz do Evangelho. Mas Renan, será que ainda há luz para mim? Depois de comer sua última refeição na terra, o texto nos disse que Saul e seus homens partiram naquela mesma noite. Eu acho que esta passagem deve nos fazer lembrar de outra última refeição. Na noite em que Jesus foi traído, queridos, o apóstolo João nos conta que assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Saul e Judas estavam em trevas. Esse era o estado de suas almas. O mais curioso é que, depois de fazer sua última refeição na terra, como Saul, o próprio Jesus entrou nas trevas. Jesus foi traído, foi preso, foi condenado injustamente e por fim foi pregado em uma cruz. Em sua narrativa, o evangelista Marcos registra: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Até certo ponto, nós podemos dizer que Jesus estava repetindo as palavras de Saul. Os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim, já não me responde mais. No entanto, quão infinitamente grande era a diferença entre Saul e Jesus. Saul estava nas trevas de seu próprio pecado. Jesus estava nas trevas dos pecados que nunca cometeu. Saul, com um coração endurecido diante de Deus, colocou-se ele mesmo sob a maldição da lei. Jesus, em perfeita obediência a Deus, entrou nas nossas trevas para nos afastar da maldição. Saul estava em uma escuridão que duraria para todo sempre. Jesus entrou na escuridão dos nossos pecados, para que pudéssemos entrar por graça na maravilhosa luz de seu reino. Você não é melhor do que Saul, e eu não sou pior do que Judas. Todos nós somos pecadores que nascem e vivem em trevas.
alienados de Deus e distantes de seu reino, mas não precisa ser assim para sempre. Entre na luz daquele que entrou e saiu das trevas por você. Jesus entrou nas trevas do Calvário, mas ao terceiro dia, ele ressurgiu na luz do sepulcro aberto. E agora, todos os que olham para ele em fé e arrependimento, todos eles podem viver em paz e na luz do Senhor. Então olhe pela fé. Olhe e receba o Redentor que vive e reina à direita de Deus o Pai, de onde ele intercede por todos aqueles que invocam o seu nome. E por favor, neste tempo em que vivemos, não se entregue ao desespero. Você não precisa olhar para as estrelas. Você não precisa de álcool ungido da igreja para se proteger. Você não precisa de profeta da prosperidade para guiá-lo. Você tem a Deus. Como o salmista e como Davi em tantas ocasiões, você pode clamar. Davi não era melhor do que Saul. No entanto, neste texto temos algo que nos aponta para a maneira que cada um deles vivia. Saul é alguém que não espera. Se Deus não fala, se Deus não lhe atende imediatamente, ele cria a própria religião. Ele vai atrás de outras vozes. Davi, na única menção que este texto faz dele, é descrito como alguém que recebe o reino das mãos de Deus. Foi o espírito de Samuel que disse a Saul: Deus rasgou de suas mãos o reino e o deu a Davi. De novo, Davi não é melhor do que Saul. Mas enquanto Saul está forçando o seu caminho, mesmo vivendo em trevas, Davi está esperando para receber o reino das mãos do Senhor. Por que não imitamos este homem que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus? Não se entregue ao desespero. Não ache que tem poder para resolver tudo sozinho. Não saia vagando à noite à procura de falsas esperanças. Espere no Senhor. E vença o desespero pela fé. Que Deus, em Cristo Jesus, os abençoe. E que Ele nos ajude a viver este tempo de calamidade em Sua presença e para a glória dEle. Da minha salvação.
sempre te exaltarão. Nós queremos te louvar pela palavra que acabamos de ouvir. Ó Deus, que tu possas aplicar, ó Deus, cada ensinamento aos nossos corações. Que no nome do teu Filho Jesus Cristo nós possamos viver, ó Deus, uma vida pautada na Escritura. Que venhamos, Pai de amor, nos apresentar de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo que nos trouxe a palavra. Que o Senhor continue derramando da tua graça e da sabedoria. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivê-la para a glória e para o louvor do teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, abençoe esta semana. Que o Senhor nos proteja de todo mal. Que no nome do teu Filho Jesus Cristo nós possamos ter boas notícias. É assim que nós oramos, Pai, descansando no Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, antes da bênção apostólica,
eu gostaria apenas de lembrá-los a respeito de que todas as atividades da Igreja Presbiteriana Bairro dos Estados continuarão suspensas por tempo indeterminado. Que todos vocês possam ficar atentos às redes sociais da IPB, e é por meio das redes sociais que nós estaremos atualizando cada irmão com relação ao andamento da nossa igreja. Fechemos os nossos olhos e recebamos a bênção apostólica. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Que Deus nos abençoe.